Maria, um podcast de bola branca de futebol feminino. Olá a todos e bem-vindos ao Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. O meu nome é Inês Braga Sampaio e hoje estamos a gravar no Portugal Football Summit, uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol, e comigo, como convidado, tenho nada mais, nada menos do que o selecionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto. Bem-vindo e obrigada pela presença. Boa tarde, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. E pronto, podemos começar um callback ao passado, que é, desde que falámos pela última vez, introduziste algumas novidades na convocatória da seleção. Podemos esperar mais algumas agora nas listas para os Estados Unidos, Países Baixos e Brasil? Começamos atrás, mas para olhar para a frente. Normal. Sempre assim, ao futebol. Acima de tudo, nós temos um grupo de jogadoras que vamos acrescentando. Quando digo um grupo alargado, tentamos sempre ter uma pool de 4 jogadoras por posição. Fazemos esse acompanhamento, não fazemos, como é lógico, só destas 44, fazemos de todas. E depois, em função daquilo que nós sentimos que são os momentos, poder trazer de uma forma natural. E como vocês sabem, também temos jogadoras importantes que em condições normais estariam connosco, porque normalmente têm muito rendimento nos seus clubes, também estão lesionadas. Isto também abre a porta a outras jogadoras. Estamos naquilo que nós chamamos uma mudança do ciclo, e não é uma mudança do ciclo, não é no sentido de alterar, porque as mudanças de ciclo fazem-se acima de tudo nas mudanças das competições, com uma oportunidade única que temos, que agora, em função do calendário competitivo, se tem menos, que a oportunidade de fazer 4 jogos, e por isso, de uma forma natural, irão aparecer algumas jogadoras que normalmente não estão connosco, e também de uma forma natural, se calhar, jogadoras que têm estado connosco, mas têm tido menos minutos, vão passar a ter, ou vão procurar, e vamos potenciar para que consigam ter mais minutos, para prepararmos mais jogadoras para a frente. Às vezes não é só estar na convocatória, é estar na convocatória e poder ter minutos dentro da convocatória. Eu acho que aí sim é que se nota a grande alteração e a mudança, e quando se fala em mudança de ciclos ou mudança, muitas vezes dentro das próprias convocatórias, tu percebes que há jogadoras que acabam por ter mais minutos, mais protagonismo na tua ideia de jogo, ao detrimento de outras, que antigamente tinham mais. E isto tem acontecido, para quem está atento, e sei que estás atenta, percebes facilmente que isso tem acontecido. Uma Andreia Jacinto, por exemplo, é um exemplo. Uma Andreia Jacinto é um exemplo, uma Kika Nazaré, neste campeonato do mundo da Europa, por exemplo, uma Ana Capeta, que acaba por iniciar, salvo erro, dois dos três jogos. Sim, penso que sim. Ou seja, temos aqui alguns exemplos desse tipo de jogadoras que dentro do grupo têm vindo. Temos aqui o caso, por exemplo, de uma Carolina Correia que está a ganhar o espaço dela, fez jogos já connosco na Liga das Nações, acabou por não ter minutos no campeonato da Europa, teve na preparação. Se continuar no rendimento dela e se conseguir chegar a espaço da convocatória, poderá ter mais minutos também para a frente. Ou seja, temos que também, acima de tudo, dar boas condições à jogadora portuguesa para poder render, porque não é só chegar. Gostaríamos nós que elas chegassem e tivessem condições diretas para se poder afirmar, mas sabemos que o nível internacional é muito alto e é preciso criar boas condições para elas. Até porque, pronto, com todo o respeito ao campeonato português, naturalmente, mas uma coisa é uma jovem de 18 anos despontar num campeonato espanhol, outra coisa é uma jovem de 18 anos despontar no campeonato português. Também há esse declive de competitividade ou qualidade, como quisermos chamar-lhe. A competitividade é diferente, os contextos também são diferentes. Não quer dizer que só por estás em Espanha já tens livre acesso e que é mais fácil. Agora, nós também temos aqui um espaço que o trabalhamos muito, que é o espaço das nossas seleções jovens, tanto as nossas sub-23 como as nossas sub-19. Temos esta geração que fez um percurso brilhante no último Campeonato da Europa, e que nos qualificámos também para o Campeonato do Mundo, pela primeira vez na sub-20. Por isso, nós também utilizamos essas plataformas para perceber um bocadinho se estão mais próximas ou não estão mais próximas. Uma coisa que é inegável hoje em dia, ao contrário do que era no passado. Nós tivemos, a maior parte da jogadora portuguesa que está na Seleção A passou diretamente da sub-19 para a Seleção A. Hoje em dia é muito difícil, ou seja, o nível das As e o nível de exigência no contexto é bastante alto, e está cada vez mais difícil uma jogadora afirmar-se diretamente a sub-19
para umas As. Não é impossível, infelizmente que não é, infelizmente o talento está aí, mas o passo normal, como em todas as seleções do mundo, é passarem pela sub-23. Eu recordo que um pequeno exemplo, a Olga Carmona, que acabou por fazer os golos do Campeonato do Mundo, tinha andado a jogar contra Portugal na sub-23 um ano antes, a fazer esse trabalho, como a Cláudia Pina, e hoje em dia são tão importantes, ou seja, mesmo nas melhores seleções do mundo, este é um trajeto completamente normal nas jovens jogadoras, porque nós acima de tudo temos é que criar contextos para que elas possam desenvolver, e muitas vezes o contexto é ir à sub-23 e se calhar somar 180 minutos num contexto de grande exigência, como vamos ter agora França e Inglaterra, incrível para as nossas jogadoras, ou às vezes também poder ir às As, se calhar ter menos minutos, mas também experienciar e perceber o que é o contexto das As, mas depois voltarmos outra vez à sub-23, tem que haver sempre uma articulação muito grande com os clubes, uma articulação também muito grande com a nossa formação, aqui com a nossa coordenadora, com a Marisa Gomes. Também uma comunicação clara com a jogadora. E depois, no final de tudo, com uma comunicação clara com a jogadora, onde ela tem que perceber que isto é o caminho normal dela e que ela sente e tem que perceber, ou pelo menos nós tentamos fazer perceber, que este é o caminho que nós sentimos que é importante para elas. Faz falta um espaço sub-21, porque temos um salto de 4 anos, ou seja, de sub-19 para sub-23. Alguma vez sentem falta desse escalão sub-21? Não, no feminino pelo número de atletas disponíveis para competir, ainda não faz falta os sub-21. Ou seja, os sub-23, porque afinal, quando tu fazes o trajeto no masculino e dizes sub-21, eles também acabam depois, quando vão às fases finais, são o sub-23. Porque no sub-21 tu começas o ano em sub-21, mas a competição, passado 2 anos, tu já és sub-23. Mas acima de tudo, quando tu olhas para os números disponíveis de jogadoras naquele escalão, não só em Portugal, mas na Europa toda, para a competição ser realmente competitiva, faz sentido que seja aqui sub-23. E depois cabe a cada federação acabar por escolher, por exemplo, esta competição onde nós entramos, não é uma competição oficial, e há a possibilidade de competir com jogadoras, com 5 jogadoras acima das sub-23, e nós optamos por não o fazer. Portugal, e há outras federações que o fazem, que têm essa opção. Nós, para já, nos últimos anos optámos por não ter só mesmo jogadoras sub-23, e utilizamos esse como uma plataforma para potenciar jogadoras, porque sentimos que a jogadora até à sub-23 tem ali algum espaço, que muitas vezes até o espaço. Nós temos também casos que acompanhas, sabes bem, que acabam por ter às vezes quase mais minutos no final da época em espaço sub-23 do que nos próprios clubes. É o ano também delas de afirmação, temos vários casos neste sentido que vem, mas nós sentimos que é importante elas estarem aqui connosco, são jogadoras que fizeram toda o nosso trajeto, são jogadoras que nós revemos potencial para o futuro, e por isso acho que o espaço sub-23 é o espaço ideal, porque dá-te ali uma janela para conseguires ter equipa competitiva. Falavas há pouco de sub-19 e é incontornável o facto de a seleção sub-19 ter chegado a umas meias finais. Agora soa depois o alerta, ou seja, para a seleção A, de pensar, esta jogadora ou aquela, ou este grupo de jovens. É fácil entender, claro que sim. Nós vamos ao primeiro campeonato da Europa em 2017, tínhamos ido a uma meia final com essa geração na Turquia com o professor José Paisano em 2012. Exatamente. Vanessa Marques, Fátima Pinto, Andréa Norton, Jéssica Silva, Diana Silva, fomos eliminados pela Espanha numa meia final, ou seja, aquilo que eu quero dizer é que nitidamente que essas jogadoras também chegaram e aportaram. Agora, queremos muito acreditar, depois disso voltámos a uma meia final em 2019 na Bulgária, Kika Nazaré, Andréa Jacinto, Alicia Correia, Maria Lagoa, já esteve connosco em espaço seleção, agora não tem estado tantas vezes, mas Maria Negrão, Marta Ferreira, ou seja, são jogadoras que passaram por nós, na sub-23 Ana Albuquerque, ou seja, mais uma vez uma meia-final, perdemos 1-0 com a Alemanha, 2-0, salvo erro, com a Alemanha, geração também do professor José Paisana.
E agora, com esta, agora, e temos aqui também nitidamente um grupo de jogadoras, também ainda temos muitas jogadoras que não são que ainda não eram nem sequer sub-19, vão voltar a repetir. Temos jogadoras sub-17, jogadoras que ainda vão ter esse espaço de crescimento. Agora, nitidamente, estamos atentos, mas acima de tudo também tem sido importante é agora perceber que na passagem delas para o patamar sénior, elas estão-se a afirmar nos seus clubes. Carolina Santiago, a melhor marcadora do campeonato atualmente. Inês Meninas, Mafalda Mariano, Marta Gago, agora não jogou porque acho que está alucinada, se ilusionada no jogo com o Benfica. Ou seja, estas jogadoras, a Maísa, ou seja, as jogadoras também desse grupo, a Cancelinha, pronto, eu não quero ser injusto com nenhuma delas, mas ainda pode surgir uma surpresa dessas na convocatória? Elas estão a fazê-lo bem, estão a ter o espaço delas na Liga e claro que nós estamos atentos, não te vou mentir e não há... É público, pelo menos é público nós. Estes nomes que eu te falei estão na pré-convocatória, fazem parte do lote das 44, estão na pré-convocatória. Agora, até lá, tivemos estes jogos esta semana que as observámos. Jogo de fim de semana, ainda há jogo também da Europa Cup e da Liga dos Campeões na próxima semana e a convocatória na sexta-feira. Quando é que é a convocatória? Dia 17. Sexta-feira. Okay. Depois dos jogos internacionais sairá a convocatória, por isso ainda temos mais 2 oportunidades para observar, mas estamos muito contentes acima de tudo por perceber que o crescimento da nossa jogadora está também-se a afirmar em espaço de clube e que os clubes estão a dar os minutos que nós achamos que também que é importantes para elas, em contextos às vezes, como foi o caso agora de uma Carolina Tristão entrar num jogo com a Juventus. Isto são sinais também muito importantes para todos, sinais muito importantes também para as jogadoras e nós estamos muito atentos a isso. A Alice Marques, do Sevilha, rejeitou recentemente a França e, em entrevista à Renascença, assumiu que tem o desejo de representar Portugal. É uma possibilidade, ou seja, estão atentos a ela... ou seja, é elegível efetivamente para apresentar a seleção portuguesa. Isto aconteceu e é um processo, eu tive a conversa com a Alice, quando a Alice, porque isto é um processo, quando tu mudas tem que haver aqui algumas certezas, e quando a Alice se propôs e se disponibilizou a poder representar Portugal, tivemos umas conversas onde eu fui também muito claro com a Alice sobre aquilo que é, a Alice é uma menina de 2005, ou seja, há um trajeto também ainda muito grande, ela está a fazer também a sua afirmação, também na Liga Espanhola, no ano passado no Valência, este ano no Sevilha, agora teve ali uma situação que acabou por ser expulsa, não jogou estes últimos jogos. O Sevilha é uma equipa que nós conhecemos também bem por causa da Diana Gomes no ano passado, uma equipa que gosta de apostar numa jogadora jovem, por isso é uma jogadora que nós estamos muito atentos, é uma jogadora que está habituada a jogar numa linha 3, nós por vezes jogamos em linha 3, no último jogo já jogou um bocadinho mais também a lateral direito, também já fez esse papel. Pronto, é uma jogadora que tem características interessantes e por isso é uma jogadora que está na nossa lista também, porque é uma jogadora que também está na pré-convocatória, é uma jogadora que nós temos observado, que acreditamos que tem potencial para chegar. Agora também tem que fazer o trajeto dela e também tem que esperar pela oportunidade dela. Vais perguntar se é agora com os Estados Unidos, se é depois com o Brasil e com a Holanda ou se é depois na Liga das Nações. Só depois na convocatória é que poderás saber. Agora eu acredito que se o desenvolvimento dela for normal, se ela tiver paciência e acreditar no trabalho dela, porque isto foi-lhe também explicado. Não é só porque mudas que as coisas acontecem automaticamente. A tal comunicação com a jogadora. Poderá vir a ter a oportunidade de representar o nosso país. Falaste há pouco da Europa, das competições europeias. Temos o Benfica na Liga dos Campeões, Sporting e Sporting de Braga na Taça Europa ou Europe Cup. Como é que isto beneficia a seleção? Acima de tudo é um contexto de adversidade muito grande, que dá coisas próximas às vezes de contexto de seleção, mas também dá coisas diferentes que a seleção nem sempre consegue dar. No Benfica, na Liga dos Campeões, o somar pontos, a necessidade de pontuar e este lado emocional, além do nível de exigência altíssimo, que para nós é muito importante, essa exigência que as jogadoras têm que ter,
por um lado também o jogar domingo, quarta, domingo, que é uma rotina muito próxima daquilo que é um campeonato da Europa ou que é aquilo a qualificação da seleção, também predispõe as jogadoras para isso. Claro que para nós treinadores nós queremos depois que as jogadoras cheguem sempre frescas, tanto à seleção como o Ivan neste caso quererá sempre elas frescas, mas é importante este tipo de estimulação, que as jogadoras se habituem a este tipo de registro. Depois o lado também emocional, do lado de a competitividade também muito alta na Europe Cup, mas depois o lado emocional de ser jogos sempre a eliminar a duas mãos, é algo que para nós temos tido a felicidade nos playoffs, nos sentimos muito confortáveis, mas sentimos que isto também emocionalmente pode ser muito importante para a jogadora portuguesa. Perceber que o Braga agora empatou fora e tem agora a oportunidade em casa, junto dos seus adeptos, ter outras condições. O Sporting aconteceu-lhe isso também, mas depois em casa não conseguiu dar resposta com a Roma, e foi pormenores que não permitiram que eles dessem o passo, porque foram altamente competitivas. Nós tivemos os dois jogos e foram muito, muito competitivas nos dois jogos com a Roma. Foi o detalhe, e por isso eu acho que acima de tudo é muito importante por isto, nível de competitividade, porque jogar com outras equipas assim o faz, mas depois também o lado emocional, que é algo que te obriga, são jogos que te obrigam a estar 90 minutos concentrados e ligados, porque o contexto assim te obriga. Isso é muito detalhe, importante. O detalhe está a fazer a diferença, e nitidamente que isso só nos beneficia a nós enquanto seleção. O presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, disse há dias, até teve uma reação de Francisco Neto em grande plano na televisão. Disse há dias que esperava, sim, foi uma das primeiras reações que eles filmaram, mas disse que espera estar em breve na Primeira Liga. Acrescentou também dar luta ao Benfica, mas isso não interessa aqui para a minha pergunta, que é, já olha para as jogadoras portistas? Agora já estão no contexto de segunda divisão. Falou há pouco da Maria Negrão, falaste há pouco da Maria Sim, Negrão. nós olhamos para todas as jogadoras. O Clube Porto tem jogadoras, que já passaram em espaço de seleção A, Mariana Azevedo, a Maria Negrão já esteve connosco, tem outras... A Cláudia Lima, infelizmente depois da lesão e por problemas depois na altura também do trabalho, na altura o profissionalismo no futebol feminino ainda não era tão alto como era agora, acabou por não conseguir corresponder àquilo que eram as nossas expectativas a nível da exigência, do tempo e da disponibilidade, mas tem várias jogadoras que já estiveram connosco. Agora, nós também sabemos que o estímulo de segunda divisão é diferente do estímulo da Liga BPI. Nós estamos atentos a todas as jogadoras e fazemos esse trabalho. Temos estado, há dias fui ao Olival ver o Porto Albergaria, tinha alguma curiosidade, ou seja, estamos alguém sempre da equipa técnica, ou da equipa principal, ou da formação, e depois partilhamos os dados, estamos em proximidade não só do Porto, mas todas as jogadoras. Agora vamos a um terreno um bocadinho mais complicado. Antes do Euro 2025, definiste como objetivo passar à fase eliminar. Tal não aconteceu, e não só não aconteceu, como Portugal ficou no último lugar do grupo, teve a segunda pior diferença de golos da fase de grupos, 6 negativos, se não me engano, só o país de Gales, que era estreante. Como é que se explica esta prestação? Infelizmente não correu como nós pretendíamos. Acima de tudo, desportivamente, e aquilo que é o lado dos nossos objetivos não foram cumpridos. Foi uma coisa que eu disse logo na altura, não havia muito que esconder. Acima de tudo, tivemos um conjunto. Quando tu não ganhas ou quando as coisas não te correm bem, as coisas são multifatoriais. Da mesma maneira, quando tu vences, também não é só agregado num fator. Houve vários fatores que para isso contribuíram. Entre os quais a nossa capacidade de ter todas as jogadoras disponíveis. Infelizmente tivemos um grupo de jogadoras importantes que se viu em espaço, por exemplo, o jogo com a Itália, quando tivemos o grupo mais ou menos reunido, onde conseguimos competir seriamente, e mais uma vez eu sinto que foi muito nos detalhes
que nós não conseguimos dar resposta. Nitidamente, a primeira parte com a Espanha não fomos competitivos, uma primeira parte onde não conseguimos dar resposta num contexto de muita dificuldade, onde começámos desde muito cedo a perder, tirou-nos ali muita confiança e não conseguimos dar resposta. Acho que fazemos uma segunda parte na nossa organização defensiva muito mais equilibrada, onde conseguimos e ainda temos uma ou outra situação que com melhor definição poderíamos ter feito golo. Não era isso que nos ia permitir lutar pelo resultado, mas nitidamente que podíamos ter moral, pelo menos. Tínhamos dado isso. Conseguimos e vinhamos de uma série de resultados pesados, mas conseguimos dar uma resposta incrível no jogo com a Itália e viu-se o potencial da Itália. Foi o primeiro jogo onde tivemos o grupo todo disponível e nitidamente que nos deu a certeza daquilo que eu sentia, que com toda a gente disponível e com toda a gente bem, a nossa resposta era altamente competitiva. Foi um jogo incrível, ainda agora viemos do europeu, do congresso do europeu, e foi dos jogos mais falados pela forma como as duas equipas jogaram, pelo nível de organização, pelo público em volta pela emoção que houve no jogo. Grande espetáculo. Jogámos realmente bem. Primeira parte se calhar um bocadinho mais dominadora da Itália, apesar de nós sempre a controlar as coisas. Segunda parte nitidamente muito mais Portugal, apesar de nos termos apanhado a perder 1-0. Emocionalmente conseguimos dar resposta, fazemos um golo, vai ao VAR, o golo é anulado e depois ainda conseguimos ir atrás do resultado com mudanças táticas, com mudanças estratégicas, com mudanças de jogadoras e conseguimos dar uma resposta. Isto é um sinal nitidamente que estávamos vivos para o jogo. E para mim, nitidamente, no jogo com a Bélgica foram os detalhes. Temos 3 situações claras de contra a guarda-redes e não conseguimos fazer. E depois a fragilidade. E depois foi defensiva. a parte final, porque se nós acabamos de sofrer o golo aos 90+6, se empatamos já não ficamos em último, já não me fazias essa pergunta de tínhamos ficado em último, mas a nossa vontade era tanta de tentar pelo menos ganhar, porque queríamos fazer história no sentido, pelo menos, mesmo que que viéssemos embora, porque o 2-1 obrigaria-nos a vir embora, acabávamos por fazer 4 pontos, que era a melhor classificação de sempre. A nível de pontuação já saímos daqui com outra aura, e a verdade é que a Ana Capeta tem 2 bolas só com o guarda-redes, a Francisca Nazaré tem 1 bola só com o guarda-redes, ou seja, criámos o suficiente para poder, num contexto internacional, contra uma grande equipa, num contexto internacional, poder sair de lá com outro resultado. Infelizmente os detalhes não nos permitiram ter este tipo de rendimento. Mais uma vez saímos com essas lições, com a ambição e com a certeza de que conseguimos competir quando estamos todos e quando estamos preparados para isso, e que também com a certeza de que temos que continuar a trabalhar, porque o gap para as equipas da frente ainda continua a ser grande. Porque, por exemplo, eu relembro que a última vez que tivemos, isto não é desculpa, atenção, porque também houve más decisões do treinador, houve más escolhas em alguns momentos, ou estratégias, porque há sempre, é impossível, não estou a levar isto para as jogadoras, ou não é, isto e vemos isto como um todo, é multifatorial, mas aquilo que eu relembro é que sempre que tivemos o grupo todo, e eu relembro que a última vez que tivemos o grupo todo, e não tínhamos o grupo, aquela base que normalmente temos, foi a dupla jornada que jogámos em casa com a Inglaterra e com a Bélgica. Que produziu bons resultados. E boas exibições, porque para mim, além dos resultados, nós conseguimos ser competitivos. Aliás, Portugal ameaça vencer a Inglaterra. Fácil no sentido, não era fácil a Inglaterra, estou a dizer, nesse dia foi fácil de perceber isso, acima de tudo isso. Fizemos e mesmo assim nesse dia não tínhamos ainda a Fátima Pinto, que é uma jogadora connosco que gostei muito, depois perdemos para o jogo seguinte, nesse jogo já perdemos a Francisca Nazaré, e daí para a frente acabámos por não ter. Agora, nós também valemos e sabemos disso, não é porque não tínhamos a Francisca, ou porque depois em casa, mesmo sem essas jogadoras, em casa com a Espanha, o 4-2 é muito competitivo da nossa parte e conseguimos competir mesmo sem isso, mas depois fomos acabando por perder jogadoras e isso foi-nos criando alguma dificuldade. E o 7-1 não era a presença da Kika que resolveria Não. E eu quando disse da Kika, porque depois a seguir perdemos a Diana Gomes
nesse jogo. Tivemos outras jogadoras com algumas debilidades físicas. Estamos também nessa dupla jornada sem a Jéssica, que tem infelizmente aquela situação do olho. Ou seja, foi aqui um conjunto, e quando eu digo isto eu não gosto, vocês sabem que eu nunca individualizei muitas jogadoras e não é isso. Agora, às vezes teres menos uma, perdemos também depois também a Joana Marchão, uma jogadora com pé esquerdo, que nos dá a Lúcia acaba por ficar fora durante algum tempo. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que não é individualizar, porque não é por causa disso, mas sabemos que é importante a este nível ter toda a gente disponível, e não é só para Portugal. Para todos, sim, é para Portugal e para todos, e nós vemos isso nitidamente nas grandes equipas do mundo, quando às vezes faltam algumas peças, às vezes quando falta uma ou duas peças tu consegues, quando são mais nota-se um bocadinho mais. E nós falamos muito na profundidade do plantel, por exemplo. Nós falamos muito na profundidade dos plantéis, e nitidamente que é importante. Isso é algo que é inegável, não só pelo valor individual, mas acima de tudo pela experiência, pelo valor, por aquilo que nos aportam de diferente ao jogo. Mais do que, mas não jogaste com aquela jogadora. Não, posso jogar, mas depois é importante ter diversidade no teu plantel. E às vezes não tivemos tanto essa diversidade que nos condicionou. Mas já agora, levaste, por exemplo, a Lúcia Alves, a Kika Nazaré, Joana Marchão, 3 jogadoras, estou a dar o exemplo de 3 jogadoras que não tinham competido durante vinham de lesões prolongadas. Tempo, exatamente. Também acaba por se ressentir a equipa. É uma decisão que manterias agora? Sim, porque acreditei, e acho que o jogo com a Itália nos mostra que elas, e mesmo o jogo com a Bélgica nos mostra que elas eram importantes. Agora, claro que foram decisões minhas, abertamente, minhas, estrutura, e percebíamos que elas iriam estar aptas para poder competir, isso era claro. A grande dúvida era se iam estar aptas para competir 90 minutos, ou se iriam estar aptas para competir 3 vezes 90 minutos, ou se nós passamos a fase de grupos, eu acho que elas iam estar, aí sim, iam estar mais disponíveis ainda. E foi essa a decisão da minha parte, porque sinto que a qualidade e a competência delas nos pode ajudar. Vieram as 3 em momentos diferentes. Tivemos também ainda o azar da Ana Borges, que no último jogo com a Bélgica acaba por ter uma fratura no rosto, e por isso também está muito condicionada na nossa preparação. Mas são jogadoras de valor inegável na nossa maneira de ver, e que são muito importantes também naquilo que é a energia do grupo e naquilo que elas aportam, e por isso eu, nesse sentido, aquilo que nós vimos fazer à Joana Marchão no jogo com a Itália, a forma como a Lúcia entrou e a vontade com que entrou com o jogo da Bélgica, a forma como a Francisca jogou contra a Itália, e aquilo que nos aportou no jogo da Bélgica, é inegável o valor delas. Agora, mais uma vez, nós valemos sempre pelo todo e nunca pelo individual. A forma como a Ana consegue competir depois de entrar ao intervalo com a Espanha e daí para a frente, o jogo que ela faz com a Itália, a tristeza que ela tinha no final daquela expulsão e não poder jogar o último jogo, foi impactante. Mas são estas jogadoras que são a identidade da seleção, e isso para nós é importante tê-las junto de nós. Apesar do objetivo falhado e assumidamente falhado, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, disse logo no dia da eliminação de Portugal que ia estar aqui, que Francisco daqui a 4 anos está aqui para rebentar isto tudo. Estou a citar. Como foi receber esse voto de confiança para o Euro 2029? Esperemos que seja organizado por Portugal. Estamos nessa também candidatura e esperamos muito, e gostávamos muito. Acho que vai ser agora em dezembro que vai ser anunciado. Sim. Sei que não é fácil, mas não é impossível. Seria 25 anos depois de organizarmos o Euro 2004. E acreditávamos muito que seria maravilhoso com este ciclo. Ainda há bocado estava a brincar um bocadinho com a nossa diretora, com a Sofia, que se nós organizarmos o 2029, se tivermos a arte e o engenho, nos qualificamos para 2027
pelos vistos, em 2031, não sendo ainda oficial, o Campeonato do Mundo Feminino já passará para 48 equipas, significa mais vagas na UEFA. Teremos aqui uma boa oportunidade de poder fazer aqui um ciclo brilhante, que eu acho que até agora tem sido brilhante. Falhámos ainda só nos últimos anos, só falhámos o Campeonato do Mundo 2019, porque também havia só 9 vagas para o Campeonato do Mundo, eram de 24, não eram de 32, por isso acho que o trajeto tem sido a fazer, tem sido brilhante, e por isso é que se cobra tão bem e bem a não passagem às fases de grupos, porque parece que já é normal e está-se a normalizar, e ainda bem que assim Portugal já não é um estreante. Já não é um estreante, e ainda bem que assim é. Como é lógico, é com grande satisfação que ouvimos essas palavras do Presidente. Sabíamos porque esteve sempre presente connosco, e percebo o porquê dele publicamente, estrategicamente, o ter dito, mas era algo que nós, mais do que ele ter dito, que já sentíamos, porque o apoio desde a primeira hora foi sempre de muita presença, mesmo nos dias mais difíceis em Wembley, os dias mais difíceis em Vigo, ele esteve connosco no balneário, foi jantar connosco, e a palavra foi sempre de alento, de acreditar, e por isso foi sempre bastante tranquilizador, digamos assim. Agora também sabemos que é exigente, que quer ganhar, nós também queremos ganhar. Pois, partir isto tudo é um acréscimo de responsabilidade. Assim, não sei o que é que partir isto tudo significa. Rebentar, aliás. Acima de tudo é a vontade do Presidente, é a nossa vontade, é ser cada vez mais competitivo, é ser competitivo com maior consistência. Em vez de estarmos aqui a falar de segunda parte da Espanha, o jogo todo da Itália, os 20 primeiros minutos com a Bélgica não foram bons, mas depois o resto do jogo foi todo dominado por Portugal, principalmente quando passámos do 4-4-2 para o 3-5-2, dominámos o jogo completamente, e isto é aquilo que nós todos queremos, é aquilo que a direção quer, é aquilo que o Presidente quer, e é isto que nós temos que trabalhar para dar essa consistência. E já agora, Pedro Proença também disse, e passo a citar, estas meninas merecem, estão aqui pela primeira vez, tudo isto foi surpresa. Já o informaram de que é a terceira? Não é, o Presidente sabe que é a terceira, o Presidente sabia, mas claro que ali no final do jogo e no calor, acabou por sair, e isto acontece às vezes, nitidamente, mas o Presidente sabia perfeitamente. Todos damos as nossas argoladas. Porque inclusive enquanto Presidente da Liga, também nos outros anos, das outras vezes, e como por inerência Vice-Presidente da Federação durante estes anos todos, sempre nos deu os parabéns, e sempre também esteve atento ao fenómeno, e por isso ele sabia de certeza absoluta isso, mas saiu na emoção e no calor, e por isso não foi preciso avisar o Presidente, que é uma pessoa que está muito atenta e sabe muitas coisas. E já agora, como é que tem sido trabalhar com esta nova direção, que prometeu já agora 22 milhões de euros de investimento no futebol feminino? Como é que tem sido este processo desde fevereiro? Se não me engano, exatamente, fevereiro. Sim, tem sido muito natural. Tem sido muito de muita proximidade desde o início. Depois de tomarem o primeiro jogo que nós fazemos com a nova direção é no dia da tomada de posse da nova direção, o Portugal-Inglaterra. Depois vamos à Bélgica, e o Presidente já esteve connosco na Bélgica 3 dias depois, ainda não tinha. Aliás, o primeiro jogo oficial do Presidente é a vitória de Portugal na Bélgica. Esteve connosco, por isso passou logo um sinal de muita confiança, de muita proximidade. Por isso agora também com um novo rosto no futebol feminino, com a Sofia Teles, uma pessoa que nós já conhecíamos, e eu já conhecia também da ligação, tanto da associação como também dos clubes, muito próxima daquilo que é a realidade do futebol feminino, por isso tem sido muito, muito bom, não nos falta nada, temos as condições todas de trabalho e a proximidade é muito grande. E já agora, já tocámos um pouco nisto, Portugal é um dos candidatos a receber o Euro 2029, terão passado 25 anos desde que Portugal organizou o Euro 2004 masculino, mas não deixa de ser um marco, meio século não, um quarto século. Matemática. Mas, todos metemos as nossas argoladas. É isso. É isso. Bem mentira.
Já sabemos que vais lá estar, segundo a palavra do Presidente da Federação. Como é que seria competir em casa perante os portugueses? Acho que seria épico. Sinceramente, quando eu vim para a Federação com 32 anos, se calhar nunca pensei ouvir o hino numa fase final. No dia em que assinei, apesar de acreditar que seria possível, mas sabia que ia ser árduo, e se calhar nunca tinha, nem nos meus melhores sonhos, achava que íamos estar em 4 fases finais quase consecutivas. A possibilidade de poder organizar. Primeiro tínhamos uma vantagem muito grande, já não íamos a play-off. Assim, E era, ou seja, o meu coração agradecia e de todos os portugueses agradecia. Já não nos qualificámos por um play-off, era maravilhoso. Sina de Mas Portugal. não deixamos de. Sempre que tivemos a oportunidade e se nos apurámos sempre, também não há problema nenhum, gostamos de ir por lá. Mais ou menos. Na Euro 2022 perdemos no play-off com a Rússia. É verdade. E depois a Rússia foi excluída E por causa da guerra na Ucrânia. É verdade. Infelizmente, e foi um ano de Covid, dava também aqui, esses Dava. 2 jogos com a Rússia davam para aqui, mangas. davam. Infelizmente também mais uma vez fomos privados de algumas jogadoras Exato. por causa dessa situação, mas pronto. Acima de tudo seria fantástico, porque sabemos e percebemos que o adepto português está muito identificado com o futebol feminino. Seria incrível poder trazer os adeptos da Europa toda a Portugal, e acho que se nós necessitamos de mais um boost no nosso crescimento, a organização de um campeonato da Europa seria algo épico. E já agora, não na Europa, mas mundial, vai começar agora o apuramento. Agora, daqui a uns meses. Fevereiro. Em fevereiro, exatamente. Vai começar o apuramento para o Mundial 2027. Portugal tem 4 jogos de preparação de alto nível, não é? Estados Unidos 2 vezes na Pensilvânia e no Connecticut. Depois Países Baixos em Braga e Brasil em Aveiro. Em princípio, é Aveiro. Sim. Exatamente. Podes garantir aos portugueses que Portugal vai estar no Brasil, não em Aveiro, mas no Brasil. Isso não podemos nunca, não há ninguém que o possa garantir. Agora acreditamos que temos armas, somos capazes, acreditamos que temos um grupo de jogadoras com ambição suficiente para o fazer. Sentimos que também temos clubes a potenciar as jogadoras e que nos permitem trabalhar para lá chegar. Não chegar seria uma desilusão, então. Sim, claro, sabendo sempre que um apuramento para um campeonato do mundo é diferente do apuramento para o campeonato da Europa pelas vagas. Aliás, há poucas equipas fora daquelas De topo que têm feito o percurso que nós fizemos. Há muito poucas. A própria Bélgica, que venceu a Portugal agora no Europeu, perdeu precisamente no apuramento para o Mundial. Connosco. Portugal. Uma Islândia, uma Finlândia, estamos aqui a falar equipas de digamos assim, que normalmente estão ali no pote 2, pote 3 e pote 4 da Liga A, ou seja, estas equipas nem todas se qualificam, porque normalmente, historicamente, aquilo que tem acontecido é que há aqui um conjunto de equipas que têm-se apurado com mais frequência. Ocupam essas vagas. Uma Espanha, uma França, Inglaterra. uma Holanda, uma Inglaterra, Alemanha. uma Alemanha, normalmente a Suécia também. Sim. Estamos aqui a falar de 6 já. Depois há sempre uma Dinamarca e uma Noruega que têm sido muito competitivas nos últimos anos e têm-se conseguido classificar sempre, ou seja, já estamos são aqui 8. a falar 8. Uma Itália que não esteve no último campeonato do esteve mundo. no Mundial, sim. Estamos aqui a falar Itália, 9. Depois há aqui este grupo de equipas que vai lutando: a Bélgica, Portugal, a Escócia, a República da Irlanda, que foi uma surpresa agora não ser Exatamente. apurado, A Islândia. a Islândia, Portugal ou seja, a Finlândia, que está outra vez num nível altíssimo, está outra vez a crescer ainda este campeonato da Europa. Lá está, mais uma vez, os detalhes. Então a gente fala da grande campanha da Suíça. Aos 90+3, a Finlândia estava apurada. Pois estava. A Inglaterra eu estava nesse jogo, a Inglaterra é apurada, mas nos penaltis com a Suécia está 2 vezes. A Suécia se faz golo, não é só desvantagem, se a Suécia faz golo, a Inglaterra está fora, 2 vezes. Exatamente. Mas aí também podemos falar um bocadinho da incompetência da Suécia nos penaltis, não é? Eu acho que, não sei se foi incompetência, porque há a competência também de quem o marca. Foi um campeonato da Europa de estudo.
porque Sim. houve muitos penaltis falhados. Sim, acho que os jogadores têm de começar a muitos treinar muitos penaltis penaltis. Mais uma vez multifatorial. A pergunta é: será que são os guarda-redes que estão melhores? Será que são os jogadores que estão piores? Também vai muito no penalti técnico? para fora mesmo. Será que é o lado emocional? Ou seja, se é uma questão técnica, se é uma questão técnica fruto dos 120 minutos, ou seja, entra aqui também uma dimensão muito física. Se é a dimensão física do lado das guarda-redes, pronto, ou seja, há aqui, Exato. e acho que tudo é possível, e acho que podemos dar respostas em função disso tudo, mas lá está, é um campeonato da Europa de detalhes que podíamos estar aqui a falar de outras respostas com pequenos detalhes. Agora temos mesmo de acelerar para terminar, mas termino com duas perguntas. Primeiro, falaste de ouvir pela primeira vez o hino de Portugal numa fase final. Qual foi a sensação? Essa foi tanto... há muita gente, para mim é um momento marcante. Portugal-Espanha, na Holanda, e Portugal-Países Baixos no Mundial. Nada se compara, e o meu primeiro hino é um Portugal-Áustria no Algarve Cup, em 2014, mas esses dois jogos são épicos, não há palavras para descrever o orgulho que é, e é nitidamente o momento. O dia da qualificação é também marcante, das duas qualificações, na Roménia e em Hamilton, na Nova Zelândia, mas aquele dia do hino é... Ok, está aqui algo diferente, e quem está em casa está orgulhoso de nós a cantar o hino. E agora então, mesmo para terminar, se pudesses mandar uma mensagem, ou seja, aos portugueses em virtude da seleção, não é? O que é que lhes dirias? Acima de tudo, que continuem a fazer o que têm vindo a fazer. Nitidamente nós sentimos um carinho brutal, mesmo nos maus momentos. É muito interessante, é muito engraçado que ainda hoje, se for às compras, muita gente passa por mim e diz: Mister, a Espanha não foi fácil. Ou seja, mas é sinal que estamos a deixar uma marca, era algo que não acontecia no passado. Por isso, acima de tudo, Já és uma celebridade agora. Não sou eu, é a seleção, Sim. não é essa gente. Elas reconhecem porque estamos em espaço de seleção, mas nitidamente, porque eu no jogo apareço muito poucas vezes, felizmente nem quero aparecer. Quem aparece são os jogadores, e as pessoas não é a mim que reconhecem, é também a seleção, e associam-me a ali. Por isso, acima de tudo, é que continuem a transmitir-nos o carinho que sempre transmitiram, e que continuem a gostar de nós, e ao mesmo tempo que sempre que tiverem uma amiga, uma filha, uma sobrinha, uma afilhada, ofereçam-lhe uma bola de futebol quando elas forem muito pequeninas, porque isso vai ajudar a termos mais jogadores. Sim, pode depois, Francisco Neto pode selecionar essa filha, sobrinha, afilhada para a seleção nacional. Exatamente. Francisco, muito obrigada pela presença no podcast, mais uma bela conversa, e termina aqui mais um episódio do Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Em próximos episódios, mais figuras do futebol feminino nacional e internacional. Podem ouvir, ver, ler este e outros episódios nas plataformas habituais de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Até à próxima!